Mas o que é disciplina? Você já parou para pensar sobre isso? Eu gosto muito de dizer que ter disciplina é ser discípulo de si mesmo. Uma pessoa disciplinada é aquela que sabe estabelecer as próprias metas e faz o que é necessário para executá-las. Ela define e executa. É seu próprio mestre e seu próprio aprendiz ao mesmo tempo. Por isso é discípulo de si mesmo. A pessoa disciplinada é aquela que, mesmo sem olhar de ninguém, produz, faz o que é preciso. Sim, porque tem muita gente que não consegue desempenhar uma atividade e ter um alto rendimento se não tiver alguém cobrando. Essa pessoa não tem disciplina para fazer as coisas sozinho. O empreendedor, ao longo de sua carreira, vai ter muitos momentos de solidão, em que ele, com ele mesmo, ali naquela determinada situação, naquele momento. Então ele tem que ter disciplina para seguir fazendo o que é preciso, sem ter alguém cobrando. Tony Robbins, 1960, palestrante motivacional norte-americano, diz o seguinte: você sempre será reconhecido em público pelo que fez sozinho durante anos. Pense um pouco. Como é a sua performance quando você está só, quando não tem ninguém olhando o que está fazendo? Você produz muito, ou o seu rendimento cai? Como é o seu dia a dia nesse sentido? Existem pessoas que, quando estão em um grupo, têm uma performance altíssima, porque as outras pessoas as estimulam, cobram, existe certa competitividade. Mas quando estão sozinhas, elas não conseguem render, não conseguem desempenhar tão bem suas funções. Então, agora é um bom momento para você refletir como está a sua performance quando você está sozinho consigo mesmo. Se uma câmera filmasse você no dia a dia, depois de assistir a esse vídeo, que nota você daria para a sua disciplina, para o seu desempenho em suas atividades diárias? É importante perceber que a falta de resultados não quer dizer necessariamente que a pessoa não se empenha o suficiente em seus negócios. Pode ser um sinal de que ela apenas não é disciplinada o suficiente para fazer os resultados acontecerem. Mas é muito importante que na nossa trajetória possamos perceber a diferença entre não fazer nada de errado e não estar fazendo o suficiente do certo. Porque ter gente sem nenhum resultado significativo, não porque está fazendo alguma coisa errada, mas simplesmente porque ainda não fez o bastante do certo. E isso é muito diferente. Quando a pessoa não faz nada de errado, mas não teve resultado ainda, é como se ela estivesse cavando para encontrar um tesouro. Ela está cavando no lugar certo, porém o buraco ainda não está fundo o suficiente. E ainda não cavou o bastante. Por isso mesmo, se você tem convicção do que está fazendo, se está alinhado com seu projeto de sucesso, se faz avaliações constantes, se tem uma memória significativa com as informações corretas, então você está fazendo a coisa certa. Mas se você ainda não tem o resultado que busca, então o segredo aqui é: continue. Siga em frente e não se frustre. O seu sucesso é só uma questão de tempo e persistência. A disciplina precisa estar presente tanto nos momentos bons quanto naquelas fases desafiadoras. Ela precisa ser constante na vida do empreendedor. Sua consistência deve ser sempre a mesma. Seria até mais correto dizer que a disciplina precisa ser mais forte, principalmente nos momentos em que a pessoa duvida que vai ter sucesso. Para a pessoa disciplinada, não importa a fase que ela está vivendo, próspera ou desafiadora, de resultados ou de luta intensa, o desempenho de suas ações deve ser sempre o mesmo. Como empreendedor, você fará muitas coisas na sua vida pelas quais não será pago. Depois, quando seus negócios estiverem bem construídos, você ser pago por muitas coisas que não fará mais. Esse é o princípio da renda residual. Isso é fundamental para você perceber que o sacrifício de agora valerá a pena. Lembre-se: sacrifícios provisórios, recompensas permanentes. Pessoas disciplinadas têm hábitos bem formados. Bons hábitos são construídos a partir de uma rotina bem estruturada e bem orientada, que só é possível com disciplina. É importante entender que se não houver uma rotina disciplinada, não haverá bons hábitos de transformação positiva que leva ao sucesso. Por isso, tenha em mente esta frase: ter rotina pode ser chato, mas não ter rotina mata os seus sonhos.
É claro que agora você já tem consciência de quanto a disciplina é fundamental. Porém, resta ainda uma questão importante a ser respondida: como saber se eu sou uma pessoa disciplinada? Para responder a essa questão, é necessário você analisar como é a sua consistência em relação às atividades no seu dia a dia. Você faz aquilo que deve fazer somente de vez em quando, em momentos que lhe convém? Ou faz o que é preciso com regularidade, nos momentos propícios e também nas situações de maior dificuldade, e pelo tempo que é necessário? Como é a sua constância nas atividades que levarão você ao sucesso? É muito importante que você crie hábitos a partir de uma disciplina forte e consciente. Seja escravo de bons hábitos e você vai gerar as transformações necessárias, não só na sua jornada empreendedora, mas também em todo o ambiente à sua volta. Lembre-se, a disciplina transforma. E quanto mais disciplina você tiver, mais liberdade você terá. Porque a disciplina traz recompensas extremamente valiosas para todo mundo que é fiel a ela. Então, case com a disciplina, respeite-a, ame-a e conviva com ela diariamente. Os filhos desse casamento serão seus grandes resultados e a realização dos seus melhores sonhos. Você não precisa ser grandioso para fazer grandes coisas. Você não precisa ser grandioso para fazer grandes coisas. Apenas é necessário dedicar-se com intensidade e paixão ao que faz. Muita gente acredita que somente pessoas de sucesso fazem coisas extraordinárias. Mas essa ordem está trocada. Na verdade, pessoas de sucesso venceram porque se dedicaram muito àquilo que as levou ao sucesso. Existe uma ideia muito forte que você precisa ter em sua mente. Não existe essa história de achar que o sucesso é só para os escolhidos. É o contrário. O sucesso é para quem o escolhe. Fuja da ideia de que sucesso é um golpe de sorte. A sua sorte é você quem cria. A sorte não acontece, ela é criada. Você cria a atmosfera, o ambiente e as condições para que a sorte aconteça. Tenha foco no que você planejou e siga o seu caminho para o sucesso. Lembre-se de que você não precisa ser grandioso para fazer grandes coisas. Apenas precisa se dedicar intensamente ao que faz. Então, mergulhe fundo no que você faz e o seu caminho será de grandes realizações. Qual o valor do seu motivo? Se você não sabe o valor do motivo pelo qual está lutando, vai vendi-lo por qualquer preço. Vai abrir mão desse motivo diante de qualquer dificuldade. Por isso é tão importante, todos os dias, você se lembrar do valor do seu sonho, da sua meta e da sua missão. Tem gente que abre mão do seu objetivo por uma ilusão de segurança, por comodismo, por um estado que parece ser mais confortável, para não receber julgamentos alheios, para receber menos críticas, enfrentar menos medo e viver com menos ansiedade. Porém, guarde na sua memória: quem não luta por alguma coisa, paralisa por qualquer coisa. A gente larga algo quando o motivo de largar se torna mais forte do que o motivo de continuar segurando. Por isso, tenha um motivo muito forte para continuar na busca da realização de seus sonhos e objetivos. Então, pergunte a si mesmo: quanto é vital aquilo que eu quero? O que você busca deve ser como o ar que respira. Quanto mais você tem noção do valor daquilo que quer, mais seguro você se toma e não abre mão dos seus objetivos a qualquer preço. Quando consegue ver a verdadeira dimensão do que você quer e perceber em sua mente um valor definido e grandioso para aquilo que faz, o seu trajeto se torna mais seguro. Não que os acontecimentos deixem de ser desafiadores, porque problemas surgirão sim no seu caminho, mas quando você tem noção do valor do que quer, não desiste diante das dificuldades. Para quem está empreendendo e tem noção do valor dos seus motivos, receber um não significa muito pouco. Uma rejeição não significa nada, uma crítica negativa tem ainda menos valor. Quando você sabe o valor do que quer e o quanto isso é importante na sua vida, então não o perderá por qualquer razão de menor valor. Se o seu motivo tem um valor suficientemente grande, todo o resto tem valor nenhum para você. Se o seu motivo vale milhões, todos os desafios e o preço a pagar se tornam troco de padaria para você. Então, quanto vale o seu sonho? Você tem noção disso?
Coloque isso no papel agora. Deixe claro para si por que está lutando e qual valor isso tem na sua vida. Quando você estiver em condições de dizer o meu sonho não tem preço, então terá como objetivo um valor gigante e não abrirá mão dele por nada deste mundo. A cada fracasso, um degrau a menos que falta para o sucesso. Cada fracasso é como se fosse um degrau a menos da escada do sucesso. Por isso, permita-se errar, tentar, cair, arriscar-se, experimentar. Muita gente encara o fracasso como algo ruim. É claro que ninguém gosta de falhar, errar, ter de começar de novo. Ninguém gosta de ter que dar um passo para trás. Porque, sem dúvida, quando fracassa, a pessoa perde aquilo em que estava trabalhando e deve começar de novo, de um jeito diferente. Isso dá uma sensação de perda de tempo e de energia, mas é apenas uma sensação, porque na verdade não existe uma perda total no fracasso. O fracasso é só um ponto de passagem e de aprendizado. Ninguém aprende muito quando está crescendo rapidamente com tudo a seu favor. Quando alguém está crescendo, é muito mais difícil essa pessoa ouvir conselhos, orientações e críticas construtivas. É quase impossível que ela preste atenção ao que lhe dizem. Quando está tudo dando certo, as pessoas, em geral, se consideram boas o suficiente, de modo que tendem a ignorar os sinais de alerta da vida ao longo do seu trajeto. Por isso é que alguns fracassos são tão importantes e necessários. A função do fracasso é ensinar, e também treinar a humildade da pessoa, para que esteja aberta para novos aprendizados. É nas adversidades que a pessoa mais cresce. Então, a partir de agora, passe a encarar o fracasso de maneira mais leve. Perceba que os erros são normais e necessários e que falhar em algo que você tinha certeza de que iria conseguir, mas não conseguiu, também faz parte do seu caminho. Existe uma atitude presente na vida de todos os campeões, seja de que área for. Planeje, faça, revise. Se não der certo, revise e faça de novo. Planeje, faça, revise. Até dar certo. Simples. Assim. Quero deixar com você uma frase que já se tornou um clichê no mundo dos empreendedores, porque é cheia de verdade. Não existem pessoas que não tiveram sucesso. Existem pessoas que desistiram no meio do caminho. Persista, supere os fracassos temporários, aprenda com cada erro e também com os acertos. Siga em frente e você chegará lá. Persistência ou teimosia? Qual é a diferença entre persistência e teimosia? A persistência é você insistir em algo em que acredita, mas fazendo a coisa certa. A teimosia é a insistência em fazer algo do seu jeito, mesmo que esteja errado. São dois caminhos bem distintos. Um leva ao sucesso e o outro tem grande chance de levar ao fracasso. Por isso é importante estar sempre assessorado por uma pessoa que já está no lugar onde você deseja ir. Se você é um empreendedor, é vital ter um mentor. Um bom mentor no empreendedorismo é como uma bússola que indica o norte e mostra o caminho certo. Um mentor ajudará você a ser persistente, isto é, insistir em fazer a coisa certa, acreditando no que faz e tendo a informação correta do que é necessário para chegar lá. O mentor também vai estimular você a insistir no caminho certo pelo tempo necessário para ter sucesso. Uma pessoa teimosa é aquela que decide fazer tudo do seu próprio jeito. Ela não decide necessariamente fazer do jeito certo, ou do modo errado, mas sim do jeito que acha que deve fazer. E esse achismo pode ser a sua perdição. O teimoso não ouve ninguém, não se deixa ensinar, não tem humildade para aprender, não sente a necessidade de perguntar como é que se faz. Ele simplesmente faz o que acha que deve ser feito. Simplesmente faz do jeito que ele mesmo acha que deve fazer, esteja certo ou esteja errado. Em resumo, podemos dizer com toda a certeza: a persistência é uma virtude e a teimosia é a praga no empreendedorismo. A persistência é um dos maiores amigos da vitória e a teimosia é o principal colega da derrota. A teimosia é muito perigosa, porque leva o empreendedor a insistir no caminho errado por muito tempo. Então, além de fracassar, ele leva tempo demais até perceber que está na rota errada. E ele acaba tendo duas grandes perdas.
a perda do seu objetivo, que não será alcançado, e a perda do tempo. Você quer ter sucesso? Então, deixe-se ser guiado. Busque pessoas de sucesso, pessoas foda, e ouça o que elas têm a dizer. Seja humilde o suficiente para seguir uma bússola que aponta para a direção certa. Lembre-se, não persista no caminho errado. Persistir é uma grande virtude quando você trabalha no seu melhor. Mas persistir naquilo que lhe traz infelicidade é uma grande idiotice. Se você tem prazer naquilo que faz, a persistência é uma grande arma e será fundamental para o seu sucesso. Com persistência, você fará o seu melhor até que as coisas aconteçam da forma como você planejou. Se você tem conhecimento, é dedicado e focado, e mesmo assim não tem resultado, alguma coisa está bloqueando a sua caminhada. Talvez você esteja insistindo nas coisas erradas. Talvez você esteja sendo teimoso. Pense um pouco sobre isso. É muito importante que aprendamos a desistir daquilo que nos faz mal. Deixe para trás aquilo que não leva você para frente. É muito importante ter a sabedoria de desistir de uma amizade que leva para baixo, de gente que rouba a sua energia, de algo que lhe faz mal. Então, quando você tem a habilidade de usar a palavra chega para algumas coisas, isso é libertador. Quando você aprende a desistir do que não merece permanecer em sua vida, essa é uma desistência vitoriosa. Se necessário, mude a sua maneira de pensar, liberte-se, corte logo essas amarras que o prendem a uma maneira enganosa de trabalhar e agir. Mude de uma possível teimosia para uma autêntica persistência. E a sua jornada será vencida com uma aceleração muito maior. Guarde bem isto. Seja persistente, mas não seja teimoso. Nosso maior ativo. O ativo é um bem adquirido que gera retorno financeiro. São os bens e direitos que a empresa, ou empreendedor, tem num determinado momento. Ampliando um pouco mais esse conceito, vamos pensar em ativos não só para os nossos empreendimentos, mas também em nossa vida como um todo. Nesse enfoque, quais são os maiores ativos na nossa vida? Por mais incrível que possa parecer, nesse caso, nossos maiores ativos não são medidos em termos de dinheiro, imóveis, carros, negócios de sucesso. Nossos maiores ativos são as pessoas que nos incentivam, que nos motivam, que nos fazem acreditar sempre mais e melhor em nós mesmos. Uma das grandes responsáveis por minhas vitórias e por tudo de bom que tem acontecido em minha vida é a minha mãe. Ela nunca me ensinou nada sobre negócios, vendas ou relacionamentos, mas ela implantou algo de muito positivo em minha mente. Mesmo sem saber, ela me ensinou algo muito importante. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe sempre me disse que eu sou uma pessoa iluminada. Que eu sou especial, que tenho uma luz diferenciada e uma boa estrela. Ela sempre me disse que eu vim fazer algo muito grande nesta vida. Ela sempre disse que tudo em que eu colocasse a mão daria certo. Eu achava aquilo muito doido, porque toda mãe chama o filho de bonitinho, de gracinha etc. Mas, para minha mãe, eu era um iluminado. No começo eu achava muito estranho. Mas comecei a acreditar nisso e passei a achar que eu era um tipo de super-herói. Isso me deu um poder absurdo de realização. O poder de resiliência, o poder de aguentar as contrariedades, de ser firme, de seguir em frente independentemente de quais obstáculos e adversidades fossem colocadas no meu caminho. Depois de um bom tempo trabalhando com pessoas, entendi o ensinamento que minha mãe me passou e que virou uma filosofia de vida para mim, e que procuro passar para todo mundo. Muitas vezes, você deve acreditar em quem acredita em você, para depois de um tempo passar a acreditar em você mesmo, por conta própria. Eu acreditei na minha mãe no começo da minha vida, até desenvolver o hábito de acreditar em mim mesmo. Então, hoje compreendo que minha mãe plantou a semente da vitória em minha mente, construindo em mim a crença no mérito e na capacidade de realização. Por isso eu digo hoje que o nosso maior ativo são as pessoas que estão ao nosso lado. Será que dá para calcular o valor de todas essas sementes de sucesso que minha mãe, talvez até mesmo sem ter consciência, plantou em minha mente?
São essas pessoas que fazem com que tenhamos a melhor performance, o rendimento maior e nos ajudam a fazer coisas que muitas vezes nem nós mesmos acreditávamos ser capazes de. Tanto essas pessoas dizerem e insistirem que podemos realizar, que vamos conseguir, começamos a acreditar em nós mesmos e passamos a fazer mais e melhor tudo o que é necessário para chegarmos ao ponto que pretendemos alcançar. Percebe o tamanho desse ativo? A força que você ganha quando alguém lhe diz eu acredito em você é algo que não tem preço. Mais importante ainda são aquelas pessoas que acreditam em nosso sucesso mesmo naquela época em que ainda não temos resultados. Porque é muito fácil alguém dizer eu acredito em você quando a gente já tem resultado, quando as coisas já estão acontecendo em nossa vida. Mas aquelas pessoas que nos apoiam, que acreditam em nós, que estão juntas, incentivando-nos quando as coisas não estão acontecendo ainda, quando os resultados ainda não existem, quando estamos apenas começando. Essas sim são realmente pessoas especiais. São um ativo de imenso valor na nossa vida. Às vezes, parece que o mundo está contra você. Mas essas pessoas estão ali incentivando e apoiando, extraindo o melhor de você e ajudando a fazer coisas que nem você mesmo acreditou que seria capaz. Esse é o nosso maior ativo. Aquele que vai gerar todos os outros ativos gigantes e poderosos na nossa vida. Nessa linha de raciocínio, é muito importante que você escolha muito bem o seu parceiro ou parceira, esposo ou esposa, namorado ou namorada, etc. Ou, se você já tiver uma relação construída, procurar entrar em um acordo profundo e sincero com seu companheiro ou companheira sobre o negócio que você está empreendendo. De preferência, transforme-o em um negócio em que vocês estão empreendendo, isto é, deixe que o outro faça pane dos seus planos de negócios. Digo isso porque acredito demais que seu parceiro pode assumir um de dois papéis possíveis na sua jornada de empreendedor. Ele pode ser uma âncora ou um balão. Ou ele vai afundar você ou vai ajudar você a voar bem alto. Não há meio termo. Um parceiro soma ou subtrai. Não há. Aquele não faz diferença, que não apita nada. É sim ou não. Ou ajuda ou atrapalha. É como se o parceiro fosse uma raiz. Existe o que alimenta, mas há o que prende você à terra. Quanta gente tem um potencial enorme, mas o parceiro não está alinhado em propósito, em visão, em valores, em metas, e acaba disputando com o outro, atrapalhando o andamento do seu empreendimento. É importante que ambos percebam que, quando decidiram se casar, ou viverem juntos, vocês passaram a estar no mesmo barco. Então, se o barco afundar, ou se o barco seguir para um passeio maravilhoso, nos dois casos, ambos serão afetados. O maior segredo do sucesso de casais, de parceiros que vivem juntos, tanto na vida pessoal quanto nos negócios, é a comunicação. Amor e respeito são fundamentais, são pontos de base do relacionamento, mas o maior sucesso de um casamento é a comunicação. Quando você investe no nós, o seu eu é recompensado. A comunicação é o ponto de apoio vital entre os parceiros. É preciso sempre estar claro para ambos porque vocês escolheram determinado caminho. É preciso compartilhar metas, sonhos, propósitos, entender quais são os medos de um e do outro, respeitar um ao outro, compartilhar visões de futuro, descobrir e valorizar o que é importante para cada um e para os dois juntos. Um parceiro só vai apoiar fortemente o outro, em todos os planos, quando ele se vir como parte deles. Quando o seu parceiro não se vê como parte de seus planos, não vai apoiá-lo. Acredite, eu já vi gente muito boa que acabou se perdendo no caminho, porque teve de escolher entre o parceiro e o sonho. Na verdade, é fundamental entender que os dois, a felicidade com o parceiro e a realização dos sonhos, tem que ser uma coisa só, ter um propósito único a ser buscado ao mesmo tempo. Minha vida e minha carreira não seriam nada do que são hoje se não fosse por conta da minha esposa, Fabiana. Ela sempre esteve ao meu lado, desde o início, em qualquer situação. Porque é muito fácil apoiar alguém que está dando certo. Mas o apoio só se mostra verdadeiro mesmo quando o resultado ainda não chegou. A Fabiana sempre foi o meu apoio. No dia em que eu chegava para baixo, ela reforçava o quanto acreditava em mim e dizia que sabia que eu conseguiria.
E a gente seguia assim, sempre apoiando um ao outro. Eu acredito fortemente que um casal é como se fosse dois anjos, só que cada um como uma asa só. E para os dois voarem, um tem que estar fortemente ligado ao outro. O sonho da Fabiana era casar na praia. E a gente casou no Havaí. Desde quando nos conhecemos nós colocamos metas e fomos buscá-las juntos. Eu sempre deixo muito claro para minha família que tudo o que faço é por nós. Então eles se veem parte dos meus planos e me apoiam ainda mais. O grande segredo da felicidade a dois é a comunicação. É isso que fez o meu casamento ser uma grande fortaleza para os meus sonhos, valores, princípios, propósitos, porque a gente está sempre muito bem alinhado. E, é claro, amor e respeito são fundamentais. São ponto de partida. Hoje nós temos 2 filhos. Bela e Teu são os nossos mais novos motivos para termos sucesso na vida. Quando a Bela e o Teu nasceram, foi incrível. Foi como se nós testemunhássemos a extensão do amor de Deus sobre nós. Foi uma coisa maravilhosa. Quando tivemos nossos filhos, aprendemos uma coisa maravilhosa. Amor é quando você coloca as necessidades de alguém à frente das suas. Antes de ter filhos, você é o sol do seu sistema. Tudo gira à sua volta. Quando chega um filho, você vira um planeta e o sol passa a ser o seu filho. Você passa a girar em torno dele. Tudo o que você faz é em prol desse ser humano, e o seu coração bate no peito dele. A paternidade transformou a minha maneira de ver o mundo, a maneira de ver o amor. A paternidade me ensinou uma coisa muito poderosa. Quando você faz algo por alguém, faz com muito mais força. Existem muitas coisas na vida que não fazemos porque é para nós mesmos, e é muito fácil abrir mão das coisas quando é assim. Mas ficamos extremamente comprometidos quando fazemos pelo outro. E quando esse outro é a pessoa que você mais ama no mundo, então a razão para você levar a sério e cumprir esse compromisso fica inabalável. Portanto, cuide muito bem dos seus maiores ativos. Cuide bem das amizades sadias, dos relacionamentos saudáveis, das pessoas que o incentivam, das pessoas que você ama. Investa mais tempo de qualidade com elas. Passe mais tempo ao lado dessas pessoas. E você vai perceber que sua performance se elevará a uma altitude extraordinária. Não coloque um prazo. As pessoas mais bem-sucedidas não têm prazo de validade para exercer alguma coisa. Isso é algo que um grande amigo meu me disse, e quis descobrir ser uma verdade absoluta. Se você puser prazo de validade para fazer alguma coisa, a probabilidade de você estar vencido é gigantesca. Porque uma coisa é você ter metas de curto, médio e longo prazos, em que avaliará sua rota e corrigirá possíveis desvios. Toda rota exige ajustes, e isto é fundamental. Mas outra coisa completamente diferente é quando você tem aquele pensamento: vou fazer isso por 6 meses, mas se não der eu paro. Ao colocar um prazo de validade para o seu projeto, você começa errado. O prazo vence e você desiste. Quando você coloca um prazo de validade, o primeiro princípio que você fere é a sua crença. Se você diz que vai fazer por X meses para ver no que dá, é o mesmo que você acreditar que não vai dar certo. E a sua crença gera as condições para não dar certo. Ela, sendo negativa, não ajuda você a ter persistência, coragem e fé para enfrentar as adversidades quando elas chegam. A demora significa que você excedeu o tempo que se determinou para atingir certo estágio. Mas, muitas vezes, esse atraso tem uma razão justa. Por exemplo, você precisou contornar ou resolver certa situação que o colocava contra os valores que acreditava. E não é vergonha alguma atrasar a sua vitória nesse caso. Vergonha seria vencer rápido demais, profanando os seus valores. Então, não coloque um prazo de validade para os seus sonhos e os seus projetos. Antes, trace pontos de ajustes da sua rota. Isso é fundamental. Pense em termos de depois de um ano, vou avaliar o que já fiz, o que já conquistei, o que deixei de fazer, o que poderei melhorar, o que coloquei em prática e o que faltou, onde foquei mais e onde faltou focar. A partir daí, vou fazer os ajustes necessários e seguir em frente. Avaliar a rota e fazer ajustes é perfeito.
Mas colocar prazo de validade em um sonho seu é começar da forma errada e é o caminho mais fácil para a desistência. Saiba que fracasso não é o oposto de sucesso. O fracasso nunca foi e nunca será o oposto do sucesso. O fracasso é apenas uma passagem, é uma etapa do sucesso. Se você considera o fracasso o oposto do sucesso, com certeza nunca vai construir nada de significativo. Porque todo fracasso é apenas um degrau, um ponto de aferição da sua rota e dos seus instrumentos de navegação. O sucesso é 99% feito de fracassos. Não existe uma única história vencedora de alguém que nunca caiu. Não existe uma única história significativa de alguém que nunca teve um tropeço, que não cometeu erros. Todos os vencedores erraram muito, porém, extraíram aprendizados desses infortúnios. Os fracassos fazem parte de uma história vencedora. É nos fracassos que estão os maiores ensinamentos. Cair não é uma vergonha. Vergonha é cair e não fazer nada para se levantar. Quem vence sempre tem orgulho de falar de seus tropeços. Então, considere o fracasso como algo momentâneo. E tenha algo claro em sua mente: o fracasso é um evento passageiro. Já outra coisa completamente diferente é a aceitação do fracasso como definitivo. A isso chamamos de desistência. Então, tire da sua mente a ideia de que zero oposto de sucesso é fracasso. Fracasso faz parte da jornada, faz parte da luta, é parte importante do aprendizado. Ele é uma peça fundamental e sem ela não é possível termos o preparo necessário para vencer. Eu admiro muito quem vence na vida logo nas primeiras tentativas, mas eu sou fã incondicional daqueles que caíram várias vezes, mas continuaram tentando até zero dia de sua glória. 1. Controle emocional e detalhes. Os profissionais mais bem-sucedidos não são necessariamente aqueles que detêm maior conhecimento técnico no seu segmento. É claro que é preciso ter expertise naquilo que se faz, é preciso o domínio da sua área, mas também é fundamental ter um excelente gerenciamento de suas emoções. Porque a maioria das pessoas que desiste de alguma coisa faz isso por um detalhe emocional, que acaba roubando o seu futuro. Altos e baixos é o nome do jogo. No mundo empreendedor, altos e baixos é o nome do jogo. Você terá momentos de glória, de colheita, momentos muito gratificantes, mas também terá momentos muito desafiadores. Enfim, terá altos e baixos. Tudo, antes de melhorar, piora. Lembre-se de que a única coisa permanente na vida é a mudança. Saber lidar com isso é a regra que determina quem vai chegar ao sucesso e quem não vai. O que eu quero dizer com isso? É bem simples. 80% do sucesso é emocional e 20% é mecânico. Isso significa que 80% vem de como a gente lida com nossas emoções, lida com aquilo que nos acontece. 20% vem da mecânica do seu negócio, vem da mão na massa. Por isso, o gerenciamento de suas emoções é a estratégia mais importante para você ter sucesso em seu empreendimento. É preciso cultivar as emoções corretas para tirar o melhor resultado de tudo zero que fizer. Existem pessoas que só estão no estado positivo quando tudo está dando certo. É muito fácil ser positivo quando suas contas estão pagas, quando seu negócio está prosperando, tudo está dando certo, sua família está bem, quando sua saúde está em dia. É muito fácil ter fé nesse tipo de circunstância. Então não há grande mérito nisso, nem grandes resultados. O empreendedor que realiza algo extraordinário é aquele que consegue manter o foco, estabelecer a energia mental, manter a concentração e ter um ritmo e uma consistência de trabalho fortes, não importam os altos e baixos. Quando está em um momento próspero, ele tem uma boa pegada e, quando os desafios aparecem, ele mantém essa mesma pegada, mantém-se atuando tão bem quanto nos dias de glória. É muito importante ter consciência de que cada ano é composto de primavera, verão, outono e inverno. Se a pessoa só tem controle emocional no verão, quando está quente, quando está tudo maravilhoso, quando o céu está azul, ela nunca ficará na jornada pelo tempo necessário para colher os frutos do trabalho dela. Porque o inverno chega para todos e é preciso saber lidar com isso também.
Seu controle emocional tem que estar muito bem definido e ativo, levando em conta os altos e baixos da realidade do dia a dia. Não dá para você achar que só vai viver no verão. A maneira como você se prepara para o inverno é que determina se você sobreviverá ou não. Quando você tem disciplina, foco, determinação, uma atitude de fazer o que é preciso, de trabalhar com humildade e consistência, o sucesso não vai oscilar na sua vida. Cuidar bem das suas emoções para que o seu empenho seja sempre o melhor, independentemente das condições que você tiver de enfrentar, é o caminho do sucesso.